Bom dia, olá para todo mundo, obrigado por você estar aí assistindo a aula de hoje comigo novamente. E o assunto de hoje é um assunto meio, eu diria até que um pouco polêmico, porque tem muitas pessoas que divergem quando diz respeito à utilização do sistema operacional. E hoje eu pretendo falar com vocês um pouco sobre o Linux, que está em tela com vocês aí, que é um sistema operacional hoje alternativo àquilo que vocês viram um pouco do Windows XP na aula passada. E eu vou tentar desmistificar um pouco o que é esse sistema operacional para vocês hoje, tá? O objetivo da aula de hoje é reconhecer a história, é uma coisa que a gente vai focar muito, tá? Da plataforma livre. E aí eu destaco a palavra livre do Linux, tá? Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa plataforma de sistema operacional Linux, que ela é livre, e identificar aí algumas características e funcionalidades, sobretudo de como utilizar e desse sistema operacional que é visto, que é conhecido por poucos ainda, né? Agora a gente vai falar um pouco, antes que a gente dê continuidade na aula de hoje. Nas aulas passadas eu falei com vocês e trouxe em slides um pouco sobre o ambiente de aprendizagem. Hoje eu pretendo utilizar abrir para vocês darem uma olhada. Eu pretendo solicitar novamente que vocês que vocês utilizem um ambiente que é de suma importância para o aprendizado de vocês e para a gente poder interagir e eu poder dar um feedback para vocês aí nos polos, tá? Então eu já deixei a tela aberta, como vocês podem ver aí, do ambiente, tá? Eu vou utilizar aqui, como eu mostrava para vocês, esses dois campos. Vou digitar o meu CPF e a minha senha. Com o acesso feito, reparem aqui que ele apareceu para mim. Deixa eu só apagar esse tracinho. Reparem aqui que ele apareceu para mim o meu nome, já estou logado, tá, gente? Então eu vou fazer o quê? Eu vou descer a página aqui. Vocês percebam aí na tela que nós temos Fundamentos e Informática Básica. No nosso caso, é o Informática Básica, a gente vai entrar nele, tá? Então aqui, ó, gente, conteúdo da aula de Informática Básica está disponível no ambiente para vocês, como vocês podem ver aí, tá? Eu tenho chamado a atenção e utilizei a última aula para falar sobre esse aqui, sobretudo, o chat de tutoria. Hoje eu vou estar online com vocês, utilizando dessa tecnologia para a gente poder interagir. Quem conseguir acessar dos polos, utilizem ela, por favor, tá, gente? Chat de tutoria. E as aulas vocês podem acompanhar aqui embaixo, tá? E aí para baixo tem mais aula. Então a gente vai dar a sequência agora para falar um pouco com vocês, apresentar para vocês a unidade Sistema Operacional Linux, e a gente vai utilizar uma distribuição de Sistema Operacional Linux, que é essa distribuição Ubuntu, tá, gente? Para falar para vocês, para mostrar para vocês um pouco sobre esse sistema operacional e tentar ajudar vocês aí no entendimento e sanar as dúvidas que porventura vierem a surgir aí, tá? A priori, eu quero trazer alguns aspectos e comparar aí 3 grandes sistemas que existem hoje no mercado atualmente disponível para vocês, tá? O primeiro nós já vimos na aula passada, que é sobre o Windows. Nós temos aí o Mac OS, que é da Apple, que é uma empresa também de tecnologia que existe hoje no mercado, e o Linux, que é o foco, o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a distribuição Ubuntu, mas a gente vai tentar trazer aqui alguns aspectos para vocês. Por exemplo, o sistema operacional Windows, ele foi o primeiro sistema operacional que é amigável e acessível, tá, gente? Acessível no que diz respeito à utilização do usuário comum. Ele utiliza, e aqui é um pouco técnico, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas ele utiliza uma plataforma PC, que no início da fabricação de computadores e essa coisa quando começou a surgir de fato os sistemas operacionais, os processadores eram criados pela Intel para a plataforma Windows, tá? E o sistema operacional Windows, ele é uma plataforma proprietária. O que quer dizer plataforma proprietária? E isso vai permear, inclusive, a nossa fala de hoje com relação ao sistema operacional Linux. A plataforma proprietária nada mais é do que um sistema fechado que é desenvolvido por uma equipe específica da empresa Microsoft e que não é aberto para o usuário comum ou para outros programadores. Então, vocês vão perceber que no sistema operacional Linux isso é diferente. Vamos falar um pouco sobre Apple antes da gente continuar? Sistema também amigável, tá, gente?
Contudo, ele tem uma característica que é interessante. O Mac da Apple, desde o início, ele sempre foi considerado um sistema muito superior ao sistema operacional Windows. Então ele fez muito sucesso por causa disso, e hoje ele é largamente utilizado, sobretudo em áreas como publicidade, edição de imagens, edição de áudio. A Apple ela é irresistível nesse aspecto, né? E a plataforma Mac ela tem uma diferença com relação ao Windows. Se vocês notarem, eu tentei deixar aqui do lado para vocês verem. Ela é uma plataforma Mac. O que impossibilitava no início da criação dos sistemas operacionais, quando começou os sistemas a ter uma interface gráfica amigável para a utilização do usuário comum, nós tínhamos uma distinção. Sistema operacional da Apple, ele só funcionava em equipamentos da Apple, por conta desse item que eu acabei de marcar para vocês aqui, tá? Volto a marcar, que é a plataforma do equipamento, do hardware que recebe esse sistema operacional. O que acontece? A Apple ela utilizava PowerPC, que é um outro tipo de memória. Então o sistema operacional ele era desenvolvido para uma plataforma PC. E isso impossibilitava aqueles que tinham interesse de utilizar o macOS da Apple de instalar ele numa arquitetura PC. Então é uma diferençazinha, ela um tanto quanto técnica, até meio chata, eu não vou me aprofundar nisso, mas é só para trazer um pouco disso para vocês. E aí, por fim, o nosso foco de hoje, que é o sistema operacional Linux, tá, gente? Ele, assim como os outros, ele é um sistema amigável. Você pode perceber aqui que ele tem uma característica semelhante aos demais sistemas que eu já falei agora. Ele tem uma coisa que é muito interessante, e eu sempre defendo o Linux e uso o Linux no computador pessoal por isso também. Ele não é vulnerável a vírus. Hoje existe uma discussão muito grande no campo da tecnologia com relação a isso. Alguns defendem que o sistema operacional Linux não tem vírus para ele, outros defendem que já está começando a ser criado. Enfim, eu acredito que o sistema operacional Linux ele tem uma certa blindagem, digamos assim. Por quê? Porque a forma como ele é desenvolvido impede qualquer iniciativa de softwares maliciosos, entendeu? Então, é uma característica que eu gostaria de enfocar hoje para vocês. Ele é um sistema operacional realmente não vulnerável para vírus, tá? Transações bancárias, trocas de informações pela internet, você pode fazer com total segurança sendo um sistema operacional Linux. Isso vai te garantir uma certa segurança. E uma característica que eu gostaria de contrapor aqui, volto a destacar do sistema operacional Windows que vocês estão vendo aqui embaixo, é essa característica do Linux, tá? Que o torna um sistema open source. O que é isso? Desenvolvimento colaborativo, sistema open source, o que isso quer dizer? De maneira oposta àquilo que eu acabei de falar do Windows para vocês, o Linux ele foi criado por uma pessoa, só que ele foi aberto. O que é abrir? É deixar o código-fonte livre para quem entende de sistema, de programação, alterar esse código-fonte. Esse ato de tornar o software, o código-fonte do software livre, de deixar ele aberto, é que nós chamamos de open source. E ele ser desenvolvido colaborativamente é uma das características que colabora para ele ser um sistema operacional mais seguro. Porque, ao passo que você tem hoje aqui, no continente, no Brasil, nos Estados Unidos, que é dia, você tem um grupo de programadores no Brasil todo colaborando para melhorar esse sistema operacional. Quando esse grupo está indo dormir, no outro lado do mundo você tem um outro grupo acordando que vai continuar esse trabalho. Então nesse sentido, eu gosto de utilizar esse exemplo para poder tratar com vocês, que o desenvolvimento colaborativo é isso. Ele não é como o sistema operacional Windows, que é proprietário, ou seja, o Windows é uma empresa, tem um grupo de programadores contratados por ela para trabalhar no código-fonte do sistema operacional. Ninguém mais mexe nesse código, ele é fechado, o que o torna um sistema operacional proprietário. O Linux não, o Linux é o oposto disso, ele é um código aberto, ele é open source e tem um desenvolvimento colaborativo. Se eu entender de programação e quiser fazer uma melhoria no sistema, uma alteração que seja, para adequar ele a uma necessidade minha, eu posso fazer isso porque o código é disponível para quem quiser fazer, tá, gente? A próxima tela, a gente traz aí ícones dessa coisa do sistema operacional Linux, que marcaram e marcam história até hoje, eles ainda são vivos, fazem um trabalho brilhante com relação a isso, que são as duas figuras responsáveis pela existência desse sistema operacional.
nós temos o primeiro Linus Torvalds. Se vocês repararem, tem uma diferençazinha, tá, gente? Aqui é Linus e não Linux, como é o sistema operacional. Então, Linus Torvalds, ou Linus Benedict Torvalds, foi o criador do núcleo, foi o criador do kernel, foi o criador do Linux na sua essência, é responsável pelas várias distribuições que nós temos de Linux hoje, um dos colaboradores disso, tá? Ele foi um estudante finlandês, e como aconteceu essa coisa da criação do sistema operacional Linux através dessa pessoa, do Linus Torvalds? Linus, ele era um estudante de ciência da computação, vocês podem ver essa informação também aí, e ele, para encerrar o curso de graduação dele, criou o kernel do Linux, que inclusive herdou um nome, tem um nome similar em homenagem a ele, tá? E aí ele fez esse kernel, só que ainda precisava de uma interface gráfica. O kernel ele precisava de algo amigável que te colaborasse a manusear o computador, que te propusesse uma interface gráfica para manipular a máquina conforme fosse a sua necessidade. E aí entra em cena a segunda figura que também está em tela, que nós chamamos hoje, da área de informática, da área das tecnologias, de Richard Stallman, que é o cara que foi responsável por criar aí uma série de outras soluções, uma série de outros aplicativos que colaboraram, que unidos ao kernel do Linux, nos permitem ter o sistema operacional hoje com as características que eu acabei de falar para vocês, conforme nós iremos ver no vídeo de hoje, tá? E aí mais à frente eu falo melhor sobre isso, tá? Só para frisar, o Linus Torvalds criou o kernel do Linux, tá? E o Richard entrou em cena para colaborar com o Linux com a criação do GNU. E mais para frente eu trago para vocês melhor o que é esse GNU, o que é o Linux, a junção disso no que se tornou, tá? Bom, eu falo de kernel para vocês, eu falo de GNU, eu falo de interface gráfica, isso às vezes pode ficar um pouco confuso. Então eu tentei ilustrar para vocês aí um pouco do que seria, a grosso modo, como funciona o kernel do Linux, como funcionam os aplicativos, a parte do GNU, no que ela colabora aí. Então, basicamente, é isso, tá, gente? Nós temos o sistema operacional, no caso, nós estamos falando sobre o Linux, e o kernel é esse quadrado que eu fiz aqui no meio, para tentar mostrar para vocês basicamente a relação disso, tá, gente? Você tem um computador, esse computador ele é um hardware. O que é o hardware? É uma peça física, é a parte física do teu computador, da tecnologia que você possui, tá? Você tem o hardware e você tem o software. Onde entra o kernel aqui? Basicamente, vou fazer uma comparação para vocês. O kernel foi o que o Linus desenvolveu, criou e depois, com o tempo, com a colaboração de muitos outros programadores, foi melhorado, tá? O kernel, ele nada mais é, como vocês podem verificar aqui, ele faz o meio de campo entre esses dois caras, entre o hardware e entre o software. Ou seja, você clica com o mouse, sei lá, para abrir um aplicativo, editor de texto no teu computador, existe, com os dois cliques seus em milésimos de segundo, existe uma reação em cadeia que vai fazer com que esse aplicativo abra para você em tela. E parte disso é responsabilidade do kernel de fazer, tá, gente? Ele dá o comando para a máquina entende, carrega alguns arquivos em memória, enfim. É um passo a passo aí que também é muito técnico, não convém a gente aprofundar nisso. Mas é tentando fazer com que vocês entendam a relação dos três. Do software, que nesse caso seria aí, falando de Linux, seria a parte do GNU, que são os aplicativos, as ferramentas. O kernel propriamente dito, que é a parte do Linux desenvolvida pelo Linux. E o hardware, que é a tua máquina, o teu equipamento, seja ele computador, um tablet, um celular, enfim. Hardware é tudo que é físico, tá, gente? Então, voltando em tela, só para vocês frisarem aí, nós temos o software, que é a parte gráfica, que faz a interface para a gente conseguir entender o que está sendo feito com o computador. O kernel, ele é o cara que faz o meio de campo entre o software e o hardware é o teu equipamento físico, aquilo que você utiliza no seu dia a dia, computador, celular, enfim, tá? Aí eu trago uma ilustração para vocês entenderem um pouco da junção disso, tentar fazer com que vocês entendam melhor
como funciona o Linux, o que é GNU, o que é Linux, e aí eu trago uma ilustração para vocês em tela. Então, basicamente, eu utilizei aqui, vocês podem perceber, é uma imagem meramente ilustrativa, mas que ela traz diversos itenzinhos, tá? Que representam alguma coisa para a gente. Segurança, configurações, documentos, enfim, você tem uma série de aplicações aqui, recortar, jogos, enfim. Você tem uma série de aplicações que elas compõem a parte do GNU, a parte desenvolvida pela empresa do Richard Stallman, que cria a parte mais gráfica, aquilo que é mais visual para o usuário comum, e linkado a isso, nós temos aqui a parte do Linux, que é o kernel, que é o cara cabeça, eu diria assim, né? É o cérebro de tudo isso que faz as ações acontecerem conforme o comando que ele recebe do usuário que está à frente do computador. A junção disso tudo é aquilo que nós chamamos de GNU Linux, tá? Que aí eu trago aqui a figura e o mascote, digamos assim, né? Que representa o Linux, é o pinguim. A figurinha, o mascote que representa o GNU é esse animal, que ele é um animal africano e ele é tipo um cavalo, tá? Então, agora eu não me recordo o nome, que ele é um nome africano e eu não lembro para falar para vocês. Mas são as figuras que representam aí a junção do GNU e do Linux. Então, lembrando, frisando com vocês, a parte visual, a parte gráfica, os aplicativos, as ferramentas, aliadas ao cérebro, aí, aliadas ao cara que dá o comando, que é o kernel, é aquilo que nós chamamos de GNU Linux, tá, gente? Então, toda vez que você for falar, porque a gente tem a tendência, e isso é comum hoje, a pessoa se referir a um sistema operacional Linux só como Linux. Lembrando que Linux é só o kernel, tá? E aí o GNU, ele é a parte mais gráfica, a parte mais visual, para vocês entenderem melhor a distinção disso aí. Agora eu vou trazer para vocês um pequeno tutorialzinho feito por nós aqui no IFRO, para vocês entenderem um passo a passo e vocês verificarem a similaridade, né, a semelhança entre o Ubuntu e o sistema operacional Windows, para a gente desmistificar um pouquinho, para a gente quebrar um pouco essa barreira que se tem de que Linux é difícil, Linux não é bom, enfim. Eu tenho trazido algumas características desse sistema operacional para vocês e hoje vai ser apresentado um vídeo tutorial mostrando um passo a passo de como criar pastas, de como criar arquivos, de como digitar textos, enfim, com a distribuição Ubuntu, tá, gente? Lembrando, nós temos outras distribuições, mas a que nós estamos usando hoje, na aula de hoje, é a Ubuntu, e eu sugiro a vocês que pesquisem depois na internet sobre essa distribuição, como ela é desenvolvida, enfim. Apesar de que hoje a gente traz também na aula algumas informações aí com relação a essa distribuição, tá? Então assistam o vídeo e na volta a gente fala um pouco sobre as atividades com vocês aí. Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o sistema operacional Linux. E esse sistema operacional, a gente vai escolher uma distribuição aqui diferente para falar com vocês sobre esse tipo de sistema. A gente vai utilizar hoje, na aula de hoje, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux, e dentre muitas outras que nós temos no mercado hoje, para tentar mostrar para vocês um pouco a diferença e as funcionalidades desse sistema operacional. Como vocês podem ver na tela, essa é a tela do sistema, e antes que a gente comece a operar esse sistema, eu vou fazer uma breve retrospectiva de como ele surgiu. Nós temos aí, historicamente, um sistema que é mais comum, que é largamente utilizado, que é o sistema operacional Windows. Nós já falamos dele na aula anterior. Na época, o Windows ele foi o primeiro sistema operacional a surgir com uma interface mais amigável. Em contrapartida, nós tínhamos também um concorrente forte do sistema da Microsoft, que era a Apple, que também veio com o Mac OS aí, com um sistema operacional, inclusive, diga-se de passagem, de uma qualidade superior à do Windows. Contudo, o sistema operacional da Apple, ele só rodava em aparelhos da Mac OS. E as arquiteturas das duas fabricantes é diferente. Então, o Linux ele surge nesse contexto como uma alternativa ao sistema operacional Windows e ao sistema operacional da Apple, o sistema Mac OS, tá? Ele vem surgir de uma maneira despretensiosa a partir de um estudante finlandês que cria esse sistema operacional como uma alternativa realmente
àquilo que existia na época, que é esses dois casos que eu já falei para vocês. Hoje nós temos vários tipos de plataforma Linux, tá? Que hoje nós chamamos de distribuição, e hoje, como eu já falei no início dessa aula, eu vou estar falando com vocês um pouco sobre o sistema operacional Ubuntu. Hoje o sistema operacional Ubuntu está na sua versão 13.10, exatamente essa que está na tela do computador mostrando para vocês, já em vias de ser lançado uma nova versão. Então ele tem mais ou menos um intervalo de 6 em 6 meses entre um lançamento e outro, só da distribuição Ubuntu, tá, gente? Então hoje nós estamos no mês 3, agora no mês 4 nós teremos um novo lançamento do Ubuntu 14.4. Então o que é essa numeração? Por exemplo, 14.4 e 13.10 ele tem um significado. O 14 ele refere-se ao ano, ou seja, nós estamos no ano de 2014 e ele vai ser lançado agora no mês 4. Então 14.4 refere-se ao ano e ao mês de lançamento. Esse que está na tela do computador para vocês aí agora para a gente fazer essa videoaula, ele é o 13.10, ou seja, ele foi lançado no ano de 2013, no mês 10. O que justifica isso, essa informação que eu acabei de dar para vocês, que ele é lançado a cada 6 meses, tá? Vou falar um pouco das distribuições. Hoje nós temos Ubuntu dentro, uma distribuição que usa o mesmo kernel. E aí entendam o kernel, vou falar a grosso modo, é como se fosse o coração do sistema operacional, tá? Onde tudo funciona de fato o que é responsável pelo funcionamento do sistema tal como a gente conhece, se chama kernel hoje para Linux, tá, gente? Então a gente tem o Edubuntu, nós temos o Xubuntu, que alguns chamam de Xubuntu ou Xubuntu, entendeu? Mas hoje a gente escolheu para vocês o Ubuntu, a versão Ubuntu de Linux para trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai começar a fazer um exercício prático, que é, por exemplo, mudar essa tela de fundo da área de trabalho, tá? Então, para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito, alterar plano de fundo, e aí eu acho que vocês devem se lembrar um pouco como foi feito com o Windows. É basicamente a mesma coisa, é uma vantagem do sistema operacional Linux de hoje, tá? Essa interface gráfica, ela vem melhorando e vem evoluindo de uma maneira tal que fica fácil para quem, por exemplo, é usuário de sistema Windows, utilizar o Linux de uma maneira mais fácil. Então ele está bem próximo daquilo que a gente faz no Windows, tá? Para a gente alterar a área de trabalho, o plano de fundo, o papel de parede aí, a gente clica com o botão direito, como eu já mostrei. Aqui vocês têm alguns papéis de parede já pré-definidos. Bacana do Linux é que se você clica no papel de parede, se vocês repararem ao fundo, ele já muda automaticamente. Então eu não tenho mais aquela prática que eu tenho que ter no Windows de você clicar lá em salvar ou OK, entendeu? A hora que você clica, você já vê o fundo se alterando e aí você pode segurar aqui e arrastar para baixo e ver como é que fica a tela, tá? Então, dá para você testar um papel de parede que mais lhe convier, que mais lhe agradar, até definir um que de fato seja mais interessante para você. Eu vou escolher esse calanguinho aqui, que é o mascotezinho dessa versão do Ubuntu, para a gente deixar na área de trabalho. É o Salamander, né? A salamandra, como eles chamam lá onde é desenvolvido, que é na Índia, é desenvolvido o Ubuntu, tá? Vou salvar essa parte, vou fechar aqui para vocês verificarem, tá? Antes que a gente continue, deixa eu fazer só uma apresentação bem rápida da área de trabalho para vocês entenderem. Se vocês repararem, nós temos uma barra horizontal superior, tá? E nós temos uma barra aqui lateral, que ela é uma espécie de atalho já para alguns aplicativos instalados no sistema Ubuntu, tá? O botão iniciar lá do Windows, quando você clica aqui no cantinho de baixo, iniciar, aqui no Ubuntu é aqui em cima, ó. Se você parar o mouse em cima, ele vai mostrar pesquisar em seu computador e em fontes de internet. O que é isso? O Ubuntu ele vem com uma funcionalidade que para alguns é uma qualidade, para outros nem tanto, mas que para mim, por exemplo, eu acredito que ela seja realmente uma funcionalidade interessante. Vamos lá? Se você clicar aqui, pesquisar em seu computador em fonte de internet, ele vai aparecer um menu. Aí você olha assim, nossa, não tem nenhum tipo de aplicativo instalado. Vamos lá, a gente pode fazer um teste. Vamos procurar o editor de texto aqui. Writer. Ele já filtra e já traz para mim. Vamos procurar, por exemplo, a calculadora.
Ela já aparece para mim. Inclusive, se você reparar, eu digitei Calc, e aí apareceu LibreOffice Calc e calculadora. Então ele procura tudo que tiver no computador instalado com esse termo que está digitado no campo acima, tá? Vamos utilizar aqui uma outra pesquisa, que é uma espécie do editor de texto. Então, essa tela que é basicamente a tela com a qual a gente vai interagir. Aqui em cima, se vocês repararem, existem alguns ícones, e esses ícones eles são específicos do meu computador, tá, gente? Nós temos aqui algumas, por exemplo, a rede de internet. O desenho do ícone que simboliza a rede de internet é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é Bluetooth, esse aqui é de aplicativo de e-mail, enfim. O som do computador que você pode alterar e diminuir, tá? Aumentar ou diminuir. A bateria dele, eu tenho aqui no aplicativo da HP que é para funcionar a impressora. Então, basicamente, a tela que você vai utilizar ela é bem mais simples, ela é bem mais clean do que o Windows e o que eu diria até que facilita muito a sua utilização, tá? Você tem a questão da data do calendário, já a gente vai fazer uma manipulação da data essa questão do horário e da data de hoje para vocês darem uma olhada aí no vídeo de vocês. A gente fez a alteração e colocou esse desenho, agora eu não quero colocar esse desenho. Supondo que eu tenho uma foto no computador e queira colocar essa foto como papel de parede. Eu vou no mesmo caminho, tá? Deixa eu fazer de novo. Botão direito, alterar plano de fundo. E aí eu tenho aqui, ó, papéis de parede já pré-definidos, tá? Eu tenho também pasta de imagem, cores e gradientes. Se eu quiser colocar uma foto que eu tenha no computador, eu escolho pasta de imagem. E aí vou vir aqui, ó, nesse botãozinho de mais aqui, que é adicionar, e vou escolher lá na minha pasta de imagens a foto que eu tiver. No meu caso eu não tenho, então eu não vou alterar nenhuma, não vou adicionar nenhuma foto como papel de parede desse computador, tá? E também tem a opção de colocar cores e gradientes. Se eu quiser trabalhar só uma cor e não colocar imagem, só colocar uma cor no fundo, eu posso escolher essa cor nesse formato aqui. Se vocês repararem, a setinha para baixo indica que ela pode ser gradiente nesse sentido. E a setinha para o lado também, que ela pode ser gradiente nesse sentido. Então eu vou aplicar essa aqui e vou escolher uma cor diferente. Deixa eu colocar aqui um azul. Se vocês repararem o gradiente aqui, ó, deixa eu fechar a janela para vocês olharem. Então eu tenho o azul que eu escolhi naquele sentido para baixo, como eu mostrei para vocês. Eu tenho o azul em cima e o preto embaixo. Então se vocês repararem, é um tom de azul mais claro aqui e um tom de escuro, que é para o preto, mais aqui embaixo. Então eu tenho um jogo de gradiente aqui de cores na minha tela, tá? Supondo que eu não queira essa aqui, eu quero naquele outro sentido. Cores e gradiente. Eu vou colocar aqui, ó, horizontal, tá? Eu vou escolher agora uma outra cor, vou colocar azul e branco. Pronto. Se você reparar, eu tenho azul do lado esquerdo da tela e branco do lado direito da tela, de quem está de frente com ela, né? Então eu altero a cor e o plano de fundo conforme eu achar mais conveniente, tá? Eu não quero nenhum desses, eu vou colocar novamente a salamandra que estava aqui. Legal, pronto. Eu vou deixar esse papel de fundo para vocês darem uma olhada aí, tá? Agora, nós vamos fazer um pequeno exercício. O painel eu já falei para vocês. Nós temos o superior, tá, gente? Isso aqui, e uma característica do Linux que eu acho interessante frisar, é que isso aqui não é engessado. Hoje eu posso colocar N interfaces aqui do jeito que eu quiser. Se eu quiser que esse menu fique embaixo, eu coloco. Se eu não quiser nem menu em cima nem embaixo, eu tiro. Se eu quiser só um botãozinho com menu nesse canto aqui, eu coloco, enfim. O sistema Linux ele me permite fazer isso, já diferente do Windows, que vem com aquela tela pronta que não te permite fazer alteração nenhuma nela, tá? Os painéis eu já falei para vocês, agora nós vamos fazer vamos aprofundar um pouquinho nos aplicativos. Então vamos ver a calculadora, como eu tinha falado para vocês. Calculadora. E aí ela vem com uma tela bem limpa para vocês verificarem aí. Uma coisa que é interessante para vocês perceberem, nessa versão, na verdade na versão passada, da versão 12 para cá, o Ubuntu ele evoluiu essa tela aqui de uma maneira que você não vê mais o menu em cima. Eu estou com o aplicativo aqui, ó, o menu não está mais aqui no aplicativo, eu tenho que vir na barra aqui em cima e ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Então editar, modo e ajuda referem-se à calculadora. Se eu for aqui em modo, eu quero colocar essa calculadora em modo científico. Mas professor, como é que eu faço? Vem em modo, coloco ela aqui, ou avançado, ou financeira, enfim, vamos experimentar avançado. E tá aí a calculadora com informações adicionais dessa opção de avançado.
vamos ver como é que fica aqui a questão, se eu escolho a opção financeira. E aí, para quem é da área vai entender, você tem as opções de uma calculadora financeira aí para você manipular e trabalhar com os dados conforme lhe convier. Eu vou voltar para o modo básico, tá? E aí a gente pode verificar como é que está o modo básico aí. Vou fechar, vou mostrar para vocês aqui no Linux o similar para o bloco de notas do Windows, que vocês conhecem como bloco de notas, alguns de vocês conhecem aí, que é o gedit. Então eu vou procurar aqui gedit, ele já vai aparecer aqui na tela para mim. Eu abro o gedit. Então essa é a telinha do gedit, como eu falei para vocês, ó. Eu arrasto o aplicativo cá para baixo e aqui em cima está o menu dele, ó. Arquivo, editar, ver, pesquisar. Essas opções de menu, elas referem-se ao editor gedit que eu acabei de abrir para vocês darem uma olhada aqui, tá? Então a gente vai fazer um exercício de conhecer um pouco essa interface. Deixa eu maximizar aqui para vocês olharem melhor. Então tá, eu estou no editor de texto simples, como eu já disse para vocês, o similar do bloco de notas. E aqui vocês vão verificar, ó, basicamente, se você para o mouse em cima, gente, isso tanto para Windows quanto para Linux, tá? Se você para o mouse em cima, ele vai te dizer o que é esse botão que você está apontando com o mouse. Então, nesse caso aqui, é o criar um novo documento. Abrir, salvar, imprimir e assim por diante. Conforme você for ter o desejo de saber qual é a função do botão ao qual você está apontando com o mouse, é só pausar um pouco que ele mostra para vocês o que cada botão significa, o que cada botão faz. Então a gente vai começar aqui fazendo um exercício de editar, de criar um texto. Texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu. Certo? Agora eu quero salvar esse texto que eu acabei de digitar aqui. Como é que eu faço para salvar no Gedit? Lembrando lá em cima, ó, arquivo, editar, então eu vou em arquivo, que também é basicamente a mesma coisa, gente, não tem diferença, tá? No Windows, você iria no bloco de notas, você iria em arquivo e salvar como, aqui também. Você vai em arquivo, salvar como, e aí me aparece essa tela aqui, que é a tela de salvar como do Gedit do Ubuntu, tá? Então eu vou escolher aqui Desktop, que também equivale ao desktop do Windows, é a área de trabalho do seu computador, e vou dar um nome para esse documento, tá? Então vamos colocar lá, aula teste. Aula teste, certo? Eu vou vir aqui em salvar como, eu vou vir no botão salvar e salvo esse texto. Vou fechar, olha lá, o botão de fechar onde está, outra coisinha, tá? No Windows, os botões de fechar, minimizar e maximizar, eles ficam do lado direito da tela aqui. No Linux vem para o lado esquerdo, tá? Que também é algo que você pode configurar para manter tal como é no Windows. Mas nesse caso aqui a gente não vai mexer nisso, tá? Fechei. Se vocês olharem lá, a aula teste que eu salvei aparece na minha área de trabalho. Vou abrir ela novamente. Tá lá, ó, texto explicativo para a aula de Linux com sistema operacional Ubuntu, tá? Vamos criar um novo texto agora, só para a gente ver o efeito do botão criar um novo documento, né? Pronto, ele me cria e aí é bacana também. O que o Linux faz, gente, para otimizar o uso de memória? Uma coisa que é bacana. Se vocês repararem aqui, quando eu criei para criar um novo documento, ele criou uma abinha. Ó, a aula teste está aqui, e aí eu tenho aqui o documento sem título, que foi o que eu criei agora. Por que isso aqui? Porque se você abre uma vez o Gedit, e aí você tem ele novamente aberto, numa outra janela, isso tende a consumir mais memória do que você abrir uma segunda aba numa mesma janela. E isso vale para tudo, tá, gente? Um exemplo claro disso é navegador de internet. Se vocês repararem, quanto mais páginas de internet você abre, mais lento o seu computador fica. No Linux também não é diferente isso. Então, o que os desenvolvedores de navegadores, daqueles navegadores que eu falei para vocês na aula passada, fizeram? Eles criaram esse mecanismo de você abrir uma nova aba sem necessariamente abrir uma nova janela. E isso poupa a memória do teu computador, tá? Então a gente viu o exercício de criar um novo documento, vou fechar, eu não salvei, ele nem pede para me salvar, se eu não digitei, se eu não alterei nada, ele não vai me incomodar com isso, tá? Certo, vamos fechar isso aqui, deixar ele para cá.
Agora a gente vai ver para pesquisar um arquivo. Como é que eu faço para pesquisar um arquivo? Eu venho aqui, nesse mesmo campo, se vocês repararem, eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim, pesquisar em seu computador e em fontes de internet. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Aula teste. Isso serve para, esse campo, né, no Ubuntu, ele serve para as duas coisas. Tanto para eu achar um aplicativo no meu computador, como foi o caso do Gedit, como foi o caso da calculadora que nós vimos agora há pouco, como serve também para eu achar, por exemplo, um arquivo recém-criado. Como é o caso do aula teste que eu acabei de criar aqui na área de trabalho. Se eu digito aula, ele busca tudo que tem aula, ou próximo disso, né? Então está aqui aula teste, se eu quisesse abrir aula teste, você pode clicar em cima ali. Eu tenho um aplicativo nesse computador chamado Audacity, ou Audacity, como alguns chamam também, né? Deixa eu verificar se ele vai achar para mim. Opa, tá aqui, ó. Audacity ou Audacity, como você preferir chamar. Ele aparece para mim. Como eu digitei Auda para localizar esse aplicativo, ele já me traz uma segunda opção, que é o Audacious, que é um aplicativo de reprodução de áudio no computador, tá? Isso é bacana para a gente aprender como manusear o Ubuntu. Eu quero apresentar para vocês agora a estrutura de arquivos, né? Como funciona, por exemplo, downloads, documentos, imagens, músicas, enfim, no sistema Ubuntu. Aqui nessa barra lateral que você vê na sua tela, eu tenho aqui uma opção chamada Arquivos. Se eu clicar nesse aplicativo, ele vai abrir para mim, deixa eu maximizar aqui, ele vai abrir para mim uma tela que ela ela está para o Ubuntu como o executar do Windows está para o Windows, né? Então o que eu tenho aqui? Eu abrindo o arquivo, vocês vão ver a estrutura de arquivos aqui, de pastas aqui na lateral, onde o meu ponteiro do mouse passa agora, para vocês olharem, e aqui as pastas e os conteúdos dessas pastas conforme eu escolha aqui na lateral, como eu mostrei para vocês. Se vocês repararem, gente, na essência, ele é a mesma coisa daquilo que você tem disponível no Windows hoje para trabalhar. Então eu quero localizar, por exemplo, os meus documentos. Se eu sou de organizá-los assim, eu vou clicar em documentos. Eu tenho música, eu quero música, eu vou clicar em música. Eu quero imagem, enfim, eu tenho download, eu baixei alguma coisa no computador, eu vou na pasta download. E aí por diante. Se vocês olharem, não tem diferença da estrutura que tem disponível hoje para o sistema operacional Windows. Então, é como eu havia dito para vocês, isso vem evoluindo de uma maneira visando inclusive essa coisa da adesão dos usuários que só conseguem manipular e manusear o sistema operacional Windows, tá? E hoje está tendo uma convergência muito grande de usuários, e essa versão Ubuntu ela é muito interessante justamente por isso, que você tem outras versões, outras distribuições de Linux, que elas vão apresentar para vocês uma interface também amigável, mas não tão amigável quanto é a do Ubuntu, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir o computador, e aí vocês têm essas pastas aí, que são as pastas do computador, são as pastas do sistema operacional, que elas diferem um pouco na sua estrutura e na sua organização se comparado ao sistema Windows. No dia a dia de vocês, na secretaria escolar, no trabalho que vocês desempenham, vocês dificilmente têm contato com o diretório raiz, que a gente chama de diretório raiz, onde estão todos os programas instalados no computador, tá? Então essa parte que eu vou falar para vocês agora, ela é meramente explicativa, tá? Não fiquem preocupados com relação ao manuseio dessas pastas aqui, porque isso não vai interferir em nada para vocês aí. Então vamos lá? Primeira pasta que eu quero falar para vocês aqui é a bin, que aparece aqui para vocês. Dentro desse diretório que contém os arquivos de programas do sistema, tá? É essa pasta bin. O boot, ele contém arquivos de inicialização do sistema. E aí eu estou usando para falar para vocês o caderno da disciplina, tá, gente? Tudo que eu estou fazendo aqui para vocês está no caderno da disciplina. Então, quando vocês utilizarem esse vídeo tutorial para fazer um exercício prático, para tentar frisar o aprendizado da aula, por favor, também utilizem o caderno da disciplina, que vai colaborar muito para vocês. Então, o boot aqui ele é a pasta que tem os arquivos que ajudam o computador a ligar. Quando você aperta no botão de ligar, os primeiros arquivos que são buscados pelo computador do sistema operacional para ligar o computador estão nessa pasta boot aí, tá?
O CD-ROM aqui ele é uma pasta que é criada para a unidade de CD. Então, quando você coloca o CD na unidade de CD, os arquivos desse CD são carregados dentro dessa pasta, tá? A grosso modo, eu estou explicando para vocês. Desktop vocês já sabem, o dev, ele contém arquivos de dispositivo de entrada e de saída, como por exemplo o teclado do computador. Se você instala um teclado diferente, se você instala uma câmera, uma webcam diferente, os arquivos geralmente são instalados dentro dessa pasta dev, tá? Esse etc aqui, ou etc, como alguns chamam, ele contém arquivos de configuração do sistema. Então, tudo que você faz, uma alteração de linguagem, mudança no posicionamento de uma barra dessas, enfim, tudo que é configuração do sistema é guardado nesse etc aqui, tá? Diretório contendo os arquivos do usuário, home. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, eu vou abrir aqui para mostrar novamente. Ó, Leonardo, Luana, são 2 usuários e IFRO, tá? Que tem nesse notebook. Então vamos aqui dentro do usuário IFRO, documentos, downloads, imagens, tudo como vocês viram aqui do lado, aparece aqui. Tá nessa pasta home, tá, gente? A pasta home, ela é responsável para armazenar os arquivos de usuários. A lib, na sequência, ela é a biblioteca compartilhada por programas e módulos do kernel, tá? Então tudo que diz respeito a programas e os módulos do kernel do Linux, eles utilizam essa pasta para compartilhamento. O lib64 aqui, ele é uma variante. Por que eu digo que é uma variante? Para vocês não se preocuparem com essas terminologias, mas enfim, essa variante, ela o que é? Ela é o kernel e o compartilhamento dos programas do kernel para uma plataforma 64 bits. Como eu tenho nesse computador uma versão de Linux que é de 64 bits, ele cria essa pasta adicional, que é uma variante aí dessa lib que eu mostrei para vocês, tá? Então não se preocupe com isso, não é nada... Eu vou pular aqui para MNT, ela é o ponto de montagem temporário. Então, por exemplo, você quer carregar um pendrive no computador, um drive de CD, enfim. O ponto de montagem temporário que ele utiliza para montar é essa pasta aqui. Como eu disse para vocês, não se preocupem porque esse negócio de montar e desmontar, no Windows a gente não tem tanto contato com isso porque é uma coisa que ela é muito camuflada, é uma parte do sistema operacional que não precisa, sabe, preocupar o usuário. O usuário não precisa se preocupar com isso aqui. O root, pulo novamente para cá para o root, ele é a pasta do administrador. Então, uma coisa bacana do Linux, e eu gostaria de fazer uma fala em cima desse momento da pasta do root, que é a questão da segurança. Então, o Linux ele tem uma característica muito interessante, e que inclusive ela é questionada por muitos usuários hoje, por muitos adeptos de sistema operacional, os defensores de Windows e Mac, enfim. Que é uma coisa que eu digo que eu, inclusive, me convenceu muito para aderir ao sistema operacional Linux, que é a coisa de não existir vírus para Linux. Por que não existe vírus para Linux? A grosso modo, o Linux ele utiliza um sistema de partição de arquivos que é diferenciado para o Windows. E ele reforça a segurança quando ele cria um administrador, quando ele estabelece que tudo que é instalado no computador só pode ser instalado com uma senha de administrador. O que isso quer dizer? Se eu for instalar um programa no Linux, toda vez que eu for instalar eu tenho que ter uma senha de administrador. Sem essa senha, nenhum programa se instala no computador. A exemplo do Windows, quando você recebe um e-mail infectado com algum vírus, por exemplo. E aí, no e-mail diz para você, clique no link da Receita Federal que você está negativado, alguma coisa assim. Você vai lá e clica. Aquilo ali é uma estratégia utilizada por hackers, ou crackers que a gente chama, né? Para instalar um programa malicioso no seu computador. Então, só o fato de você clicar, o programa malicioso ele pode se instalar no seu computador. No Linux não tem isso. E aí essa pastinha de root ela é a pasta do administrador, que é onde é salvo todas as informações de administrador, de configurações, é dentro dessa pasta aqui, tá? Pulando novamente para essa SBIN aqui, ela é a pasta de arquivos especiais. Os programas são utilizados pelo root para administração e controle do sistema. Ou seja, eu tenho uma pasta do root e tenho essa SBIN, que ela é onde fica armazenado os programas utilizados pelo administrador, tá? ATMP, vou pular novamente aqui, que os outros demais não convém falar para vocês agora, não precisa se preocupar com isso.
ela, como as próprias letras já mencionam, já fazem menção, ela é uma pasta temporária, tá? Utilizada pelos programas, para alguns programas para poder guardar temporariamente algum tipo de arquivo. Quando você desliga o computador, que você liga novamente, o conteúdo dessa pasta já deixa de existir, tá? Então ele não fica gravado no HD como outros arquivos que a gente vê por aí. O USR, que contém a maior parte dos seus programas, normalmente ele é acessível como leitura. Todos os arquivos do usuário devem estar aqui. Então, quando você quer acessar os arquivos dessa pasta de uma outra forma, você também só acessa como administrador com senha de root para poder fazer o acesso. Caso contrário, você só acessa na forma de leitura, tá? Você não consegue editar, você não consegue alterar, você não consegue apagar, não consegue fazer nada. E por fim, para a gente finalizar, essa pasta var aqui, informação variável, contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema. Então, fica nessa pastinha aqui que vocês estão vendo na tela. Como vocês viram, o sistema Linux ele organiza os arquivos desse formato, separando, inclusive, por natureza, até para facilitar, por exemplo, se você tem um problema que comumente acontece com quem utiliza o Windows, deu uma queda de energia, o teu computador desligou inesperadamente, quando você liga, o teu sistema operacional deu problema. E aí você tem que formatar o computador, instalar tudo de novo quando você não consegue recuperar. No Linux, esse formato de organização de arquivo te possibilita fazer a recuperação, porque ele separa por pastas. Então, se o teu problema no Linux foi na pasta de boot, que é onde é guardado os arquivos de inicialização do sistema, você não se preocupa com mais nada, você só precisa se preocupar com a pasta boot, recuperar ela, você recuperando esses arquivos, tudo que você tem no computador permanece. Ou seja, se eu tiver uma pasta de músicas aqui na home, onde ficam os arquivos do usuário, ela não é afetada, porque ela é dividida, ela é separada dos arquivos de inicialização do sistema que fica nessa pasta boot, tá? Agora a gente vai fazer um exercício rapidinho, pode ser aqui na área de trabalho mesmo, de criar pasta, de apagar pasta, para vocês aprenderem como é que faz isso. No Linux, como eu vou fazer essa referência ao longo de todo esse vídeo para vocês, é tal como é no Windows, gente. Você vai clicar com o botão direito na área de trabalho, se não for na área de trabalho, se for dentro de uma outra pasta, não importa. Você vai clicar com o botão direito, nova pasta. Quando você clica em nova pasta, ela já aparece na área de trabalho para você, pasta sem título, e aí cabe a você colocar um título. Eu vou colocar aula de Linux. Opa, aula de Linux. Certo? Criei a pasta. Então, muito simples, como vocês viram, botão direito, nova pasta, aparece a pasta aqui e eu digito o título da pasta. Dei um Enter, a pasta salva o nome e aí eu tenho a pasta salva e posso utilizar ela aí. Agora eu criei duas pastas e eu não quero a pasta título, eu quero só a pasta a aula de Linux. Como é que eu faço? Eu tenho duas opções. Uma delas é clicar com o botão no teclado em Delete, ou eu venho em cima da pasta, botão direito da pasta, mover para, nesse caso aqui, eu tenho, mover para a lixeira, tá? Que é o mesmo efeito de clicar em Delete. Então eu movo para a lixeira, ele vai jogar esse arquivo para a lixeira, tá? Pronto, apaguei. Agora, se eu não quero mover para a lixeira e quero apagar de uma vez o arquivo, eu tenho a opção no teclado do computador de apertar o botão, a tecla Shift e Delete. O que essa tecla vai fazer? Ela vai apagar definitivamente o arquivo do computador, tá? Então ele não vai nem para a lixeira, ele apaga o arquivo definitivamente do computador. Vamos lá, deixa eu abrir um arquivo aqui, na área de a pasta do sistema de novo. Algumas coisas bem básicas assim que eu acho que dá para vocês utilizarem rapidinho para a gente finalizar, é a questão da seleção. Supondo que eu queira fazer uma seleção de mais de uma pasta, eu clico numa área onde não tenha nada, seguro clicado com o botão esquerdo do mouse e arrasto. A seleção é feita nas pastas que eu quero, como vocês fazem no Windows, tá? Eu quero clicar pastas saltadas aqui, eu quero essa e quero essa. Então eu clico, aperto o Ctrl do teclado, fico com o Ctrl apertado e seleciono a pasta. É a mesma coisa como é feita no Windows, tá?
Bom, gente, a organização dessas pastas, ela é simples, é uma coisa que não deve preocupar vocês, como eu falei para vocês, tá? E vai ajudar bastante no entendimento de como manipular alguns arquivos de documento, sobretudo arquivos de documento. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como é que faz para colocar um pendrive, tá? Eu estou inserindo agora um pendrive na porta USB do notebook. Reparem o efeito na tela. Pronto, ele já carrega automaticamente a pasta para mim, tá, gente? Não tem segredo. Se vocês repararem, ele criou aqui, ó, Corvo, tá vendo? Então eu vou desmontar, ejetar, removi o pendrive, ele já me avisa aqui que foi removido, ejetada com sucesso. Vou colocar novamente para vocês verem aí o efeito. Pronto, tá vendo aí? Ele já cria para mim aqui o botãozinho que eu posso abrir e mostra para mim os arquivos do pendrive. Se eu quiser tirar o pendrive, no Linux funciona assim, botão direito aqui, ó, onde aparece o ícone do pendrive, e ejetar, tá, gente? Já removi o pendrive. A gente vai fazer como um último exercício, na verdade o penúltimo exercício, criar um usuário para o computador, que lá no vídeo do Windows vocês aprenderam a fazer isso. Então aqui eu vou fazer por aqui. Usuários, contas, tá aqui, ó. Contas de usuários, tá? Eu clico em contas de usuário, ele me fornece a opção de utilizar aqui para poder fazer. Deixa eu digitar a senha. Opa, acho que eu errei a senha. Pronto, ele desbloqueou para mim e me dá a opção agora de criar um novo usuário. Então eu posso clicar aqui e digitar um nome. Vamos ver aula 3. Novo usuário, aula 3. Só para a gente fazer um teste. Pronto, eu tenho um novo usuário, aula 3. Como eu não vou ficar com esse usuário, quando eu ligo o computador, ele me aparece na tela esses 4 usuários aqui, tá, gente? Então, como eu não vou utilizar esse usuário, eu vou remover ele aqui. Aula 3 está selecionado. Deletar arquivos, eu não criei nada, né? Apaguei o usuário, venho aqui, clico em bloquear e fecho a tela, tá? E por fim, inclusive lembrando, eu vou lembrando vocês o exercício que nós fizemos na aula de Windows, que a gente fez no momento das atividades, as opções para desligar o computador. Para eu poder desligar o Linux, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o desenho dessa catraquinha aqui do lado direito superior da tela? Eu clico nele e ele aparece esse menu para mim. Então eu tenho aqui as opções: encerrar a sessão, suspender, reiniciar ou desligar. Nesse caso, se eu quisesse desligar, eu clico em desligar e mando desligar o computador, tá? Como nesse momento eu não vou fazer esse trabalho agora, eu não vou fazer isso agora. Vamos ver aqui a questão do horário, a data, março, ano, mês aqui, tá, gente? Se você quiser passar o mês, se você quiser passar o ano, aqui você pode adicionar um evento, se quiser fazer um registro de eventos com o próprio sistema, ele te fornece essa possibilidade, ele te oferece essa possibilidade. E a questão da configuração de data, você tem aqui também, olha só como é que é a questão da segurança quando eu falava para vocês. Para eu alterar a data e horário aqui, eu tenho que ter a senha de administrador. Para desbloquear a tela, ele vai me pedir a senha, tá vendo? Tudo que eu faço, ele pede para eu digitar a senha. Desbloqueou ele que ele me fornece a opção de mudar alguma coisa aqui, tá, gente? Então, como a gente também não tem interesse, é mais para mostrar para vocês como é feito esse procedimento, eu vou fechar aqui também. A lixeira, ela está aqui nesse cantinho, no canto inferior esquerdo da tela, está aqui lixeira, tá? Se eu clicar nela, vai aparecer 2 arquivos que eu havia deletado, tá? Se eu quiser restaurar eles, eu restauro. Eu seleciono o arquivo, clico em restaurar. Se eu quiser esvaziar a lixeira, eu clico em esvaziar para apagar definitivamente os arquivos da lixeira e eles foram apagados. Bom, é isso. Eu espero que essa videoaula sirva para vocês aí nos momentos de exercício, dos pratiques de vocês na utilização do caderno da disciplina, do curso de vocês. E volto a frisar a vocês a importância de vocês interagirem com a gente no ambiente de aprendizagem, no AVA. Utilizem o ambiente para poder postar as dúvidas de vocês, socializar o conhecimento de vocês e a gente falar um pouco mais sobre novos sistemas, outros sistemas operacionais que não só os que a gente já conhece. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Então, pessoal, eu gostaria de, antes da gente voltar agora falando das atividades, mandar um abraço para o pessoal de Cujubim aí. Falei agora com o Haroldo. Ele apresentou uma queixa com relação ao equipamento de vocês aí, a apresentação da aula.
pedir para que ele remetesse aí registrasse um e-mail para a coordenação está ciente, está aguardando, tá? Respondendo a pergunta da Fabiana Brandão aí sobre o material, Fabiana, o pessoal me disse que o material já está em vias de entrega, tá? Mas como a logística ela é complicada, demora um pouquinho. Mas logo chega para vocês. Tentei falar com a Elzimar de Ouro Preto, mas ela não me respondeu no ambiente, né, Elzimar? E por fim agora falei com a Ivaneide. Isso, Ivaneide, tutora de Alta Floresta. Um abraço pro pessoal aí, gente. Utilizem o ambiente para socializar as dúvidas, para apresentar, para a gente se conversar aí durante as aulas, enfim, tá? Fiquem à vontade para remeter o que vocês quiserem de informação a respeito das aulas que a gente está fazendo com vocês. A gente volta agora com as atividades. Então eu tenho aí 9 questões basicamente, tá? Para vocês. Sistema operacional utilizado na aula de hoje, qual a versão do sistema operacional, qual o tempo de lançamento entre uma versão e outra, os exemplos de 2 periféricos aí a gente tem, né? Qual o procedimento para criar uma pasta, enfim. O que vocês viram hoje na aula, deixa eu ver, vocês façam um exercício agora, tentem praticar e anotar aí as dúvidas de vocês e na volta a gente faz uma correçãozinha do que vocês vão fazer agora. Olá pessoal, então nós vamos agora com a solução das atividades aí que foram propostas para vocês. No intervalo, antes que nós comecemos, eu quero só registrar que no intervalo eu estava interagindo com o pessoal no chat. Novamente falar para vocês, utilizem o ambiente, sobretudo os tutores aí, se vocês puderem ser porta-vozes aí dos cursistas e nos remeter dúvidas, questões, enfim, acerca do conteúdo que está sendo apresentado, utilizem o ambiente e nesses intervalos aí do vídeo que vocês assistem e das atividades eu vou estar utilizando o chat para a gente fazer uma interação aí com relação a essas necessidades que vocês porventura tenham aí nos polos, tá gente? Então vamos à primeira questão que diz o seguinte, diga qual o sistema operacional utilizado na aula de hoje. Então a gente falou sobre o Ubuntu, não tem muito o que falar a respeito dessa atividade, tá? A segunda questão, ela traz uma provocação que diz respeito às versões do sistema, né, do Ubuntu. Qual a versão do sistema operacional que nós falamos hoje, né? Como é definido essa versão? O que faz com que essa versão seja definida? A versão que nós utilizamos na aula de hoje é uma versão atual, tá gente? É a versão 13.10, como vocês puderam ver na videoaula, no tutorialzinho que vocês assistiram agora há pouco, ela refere-se ao ano, basicamente o 13.10 refere-se ao ano e ao mês de lançamento da versão, tá? E isso acontece a cada 6 meses, ou seja, nós estamos aí de 13/10, a versão 13.10, que foi lançada no ano de 2013, no mês 10, completando 6 meses, agora nós teremos a próxima, que é a 14.4. Além disso, existe uma outra característica que é interessante salientar para vocês. A versão 13.10, ela geralmente não tem um período longo de suporte, tá? Então, geralmente, a versão 13.4, ela é a versão que tem aí um suporte por um período geralmente de 3 anos. É uma versão que a gente, para vocês entenderem, é uma versão estável, tá? E a versão 13.10, ela é uma versão LTS. Então, fica aí a duvidazinha para vocês pesquisarem na internet o que quer dizer LTS, o que é essa coisa de versão estável com suporte, o que isso tem a ver com a aula de hoje, tá? A terceira questão, nós temos aí, qual é o tempo entre, e eu acabei de responder isso para vocês, né, mas vamos lá, qual é o tempo entre o lançamento de uma versão e outra, tá? Na sua opinião, para que isso é utilizado? E aí aqui é interessante. O tempo a gente acabou de falar, é 6 meses, tá? Entre uma e outra, 13.10, 14.4, 14.10, 15.4 e assim sucessivamente. Na sua opinião, o que você respondeu aí que pode ser
para que eles utilizam esse período para lançar novas versões? Por que tantas versões a cada 6 meses? Né? E a gente pode fazer esse questionamento. E a minha resposta para vocês, ela resume-se basicamente a melhorias nos componentes, melhorias no sistema operacional, tá? Basicamente isso. Aí se você for aprofundar nesse aspecto e tentar entender realmente o que é feito, você tem desde a área gráfica do sistema operacional, que ela sofre uma evolução, até a parte propriamente dita do código do sistema, a parte de segurança do sistema, dos navegadores, enfim. E uma coisa que é interessante frisar, tá, gente? O sistema operacional, ele sofre uma melhoria, os aplicativos, as ferramentas, os softwares que estão instalados nesse computador seu, no seu sistema operacional para você utilizar, também vem sofrendo uma evolução aí de melhoria no tempo, tá? Para acompanhar a evolução, na verdade é um conjunto. Você tem um notebook hoje com uma configuração, daqui a um mês você tem um outro notebook com uma configuração mais avançada. Isso exige que o teu sistema operacional se adeque a essa nova configuração, que por conseguinte vem fazer uma, entre aspas, uma exigência de que os aplicativos e ferramentas instaladas nela também sofram uma melhoria, tá? Então basicamente é isso, para vocês entenderem aí a solução da terceira questão. A quarta, ela diz assim: cite 2 outros tipos de sistema operacional GNU Linux, tá? E aí eu falei no vídeo, vocês têm aí, mas hoje eu quero trazer outros 2 que nós temos também, que é o que vocês veem em tela aí. OpenSUSE, Fedora. E aí, se a gente for elencar, gente, distribuição Linux a gente tem a perder de vista. Nós temos Mandrake, nós temos Mandriva, nós temos Kurumin, nós temos o Linux educacional, que deve ser algo mais próximo da realidade de vocês, que já estão aí funcionando em muitas escolas do estado. Enfim, nós temos várias distribuições de sistema operacional que nós poderíamos trazer aqui hoje para responder essa questão também, tá? A quinta questão, ela diz: qual é o procedimento para criar uma pasta no GNU Linux? E isso vocês viram aí no vídeo tutorial da aula de hoje, tá? Então, basicamente, eu vou também fazer um reforço disso que foi falado no vídeo. Estou sendo até um pouco cansativo, mas é para vocês entenderem realmente, gente. A similaridade, a cada dia que passa, é cada vez maior. Então, para você criar uma pasta no sistema operacional Windows, que geralmente é o que vocês vão estar utilizando na escola, e criar uma pasta no sistema operacional Ubuntu, o procedimento é semelhante, tá? Botão direito do mouse numa área que você quer criar, seja dentro de uma outra pasta, seja na área de trabalho como foi mostrado no vídeo para vocês, enfim. Botão direito vai aparecer um menu suspenso, e aí lá tem a opção criar nova pasta, tá? Na sexta questão, nós temos qual o aplicativo utilizado para criar textos simples, tá, gente? No GNU Linux. E aí eu preferi utilizar essa terminologia texto simples para poder classificar melhor o aplicativo que nós usamos, inclusive no vídeo, para vocês entenderem. Texto simples por quê? Porque esse texto você não consegue fazer formatações complexas nele. Aumentar, colocar, sei lá, cores diferentes. Então é basicamente para texto simples mesmo, é como se fosse, como vocês já ouviram na aula de hoje, o bloco de notas do Windows, tá? Que eu apresentei para vocês o Gedit. Uma coisa que eu quero dizer também a respeito disso, o que vem por padrão no Ubuntu é o Gedit. Mas nós temos aí uma série de outras aplicações que também são para texto simples e que você encontra, com certeza você vai encontrar em outras distribuições. Então você pode escolher uma distribuição que você vai para, eu vi na videoaula de Ubuntu que tinha o Gedit, vou procurar aqui, você não encontrar o Gedit, tá, gente? Por quê? Porque essa outra distribuição pode estar utilizando uma outra variante aí, vamos dizer assim, de editor de texto simples, tá? De similares aí do Gedit, do bloco de notas do Windows. Então existe uma gama enorme, você pode pesquisar isso na internet e inclusive aquele que mais lhe convier, você pode, a sua escolha, instalar também. Se você opta por utilizar o Ubuntu, você pode instalar conforme seja a sua escolha, tá? A questão 7 diz assim: onde é possível alterar a hora do computador, tá? Pelo GNU Linux. A resposta está na sequência, canto superior direito, e aí eu utilizo essa forma de me referir ao local, tá, gente? Canto
superior direito da tela, para que seja fácil a compreensão de vocês, porque nem sempre todo mundo tem o conhecimento da função que eu clico em cima, então eu uso o canto superior direito, que é uma orientação que ela é comum a todos, tá? Canto superior direito da tela do seu computador, você vai clicar em cima, tá? Destaco em cima para vocês olharem aí, da hora, e depois escolha configurações de data e hora, tá, gente? Ela também não é uma configuração que se aplica a todo o sistema, é a fonte de muitas outras aplicações que utilizam, por exemplo, informações de data e hora, é essa aplicação que tem no sistema operacional, é exemplo daquilo que vocês têm aí, para quem utiliza o Windows, aquilo que vocês têm no Windows, tá? Não tem também diferença para vocês perceberem a similaridade dos dois. Vamos lá? 8ª questão. Cite ao menos uma vantagem. Eu provoco vocês a refletirem apenas uma, do sistema operacional GNU Linux se comparado com o Windows. Se vocês lembrarem aí, no início da aula de hoje eu falava alguns aspectos que, pelo menos do meu ponto de vista, são relevantes com relação a isso, tá? Então eu trouxe aqui a questão da segurança, do fato de o GNU Linux ser mais seguro, de ele ser um sistema operacional relativamente leve, tá? E a cada dia que passa eles trabalham para torná-lo mais leve ainda, e de ser de desenvolvimento open source. E entenda open source como sistema operacional livre, tá, gente? Então para vocês, para mim isso é uma característica muito relevante e é o que eu trago para auxiliar vocês na resposta da questão de número 8, tá? Para a gente finalizar a correção das atividades, nós temos aqui a questão 9 que diz: como posso fazer uma pesquisa em arquivos no sistema operacional GNU Linux ou Ubuntu, tá? Na tela vocês veem a resposta na sequência, clique com o botão direito, no botão superior esquerdo, novamente eu me remeto a uma orientação de direção que é comum a todos, tá? Canto superior direito esquerdo da tela, no seu computador, chamado pesquisar em seu computador ou em fontes da internet. E esse chamado aqui, ele aparece para vocês, lembrando como foi dito na aula, no vídeo. Se você tem dúvida de onde é o botão, gente, para o mouse em cima, a setinha do mouse em cima do botão e aguarda um pouquinho. E aí a informação do botão aparece para vocês. Esse botão que eu estou falando vai aparecer isso, tá? Caso você tenha dúvida. E aí você simplesmente, você simplesmente pressiona a tecla aí do símbolo de janelinha no seu teclado, que geralmente chama também, e isso também é similar. É o que chama o menu inicial do sistema Windows e é o que chama o menu inicial do sistema Ubuntu também, tá? Basicamente, ele não tem diferença nesse aspecto. E aí você pesquisa, o que você pesquisar vai trazer para vocês, como vocês viram no vídeo, tanto programas quanto arquivos de slide, o que tiver, aquela informação, aquele grupo de caracteres que você está digitando vai aparecer para você na relação abaixo. E aí você escolhe aquilo que você está procurando, tá, gente? Bom, a aula de hoje foi isso. Vamos para o resumo da aula. Entender um pouco sobre os criadores do sistema operacional GNU Linux, tá? Que é uma coisa só, apesar de serem duas funcionalidades que se complementam, que se completam, elas são distintas, tá? A comparação entre os sistemas operacionais com o Linux, e aí eu utilizo nessa comparação uma abordagem de enfoque nas características que se sobressaem do sistema operacional do Linux, tá? E entendendo um pouco isso que eu acabo de falar aqui para vocês, tá, gente? O que é GNU, o que é Linux, por que GNU Linux, por que só Linux, por que só GNU, enfim. E as semelhanças entre o sistema Windows e o GNU Linux, se vocês perceberam aí na aula de hoje, foi o que nós fizemos aí ao longo de toda a aula, tentando fazer a comparação, tentando fazer o link aí entre um sistema operacional e outro, para que vocês tivessem uma certa facilidade de, ele está falando de Ubuntu isso, no Windows é aquilo, entendeu? Então a gente espera que a aula tenha contribuído de alguma forma para que vocês desmistificassem, né, ou venham ainda a desmistificar
essa coisa que se cria com relação aos sistemas operacionais, às distribuições do sistema operacional Linux, GNU Linux, colaborar de alguma forma para que vocês também possam, quem sabe, por que não aí aderir a esse sistema pelas características positivas que nós apresentamos aqui na casa de vocês, no computador pessoal de vocês e até mesmo no trabalho do dia a dia de vocês. É isso, eu agradeço novamente a participação de vocês, volto a frisar a importância da interação com o ambiente de aprendizagem. A partir de hoje nós vamos começar a utilizar isso durante todas as aulas, tá, gente? Então nos intervalos aí que eu saí de cena para aparecer um vídeo para vocês, eu vou estar online, por favor, entrem, remetam as dúvidas, os questionamentos de vocês com relação ao conteúdo da aula e a gente vai se falando e tentando contribuir para o crescimento e para a evolução no conhecimento dessa disciplina com vocês aí nos polos. Obrigado e até a próxima aula para todo mundo.